Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Mas, gente, olha, 10 horas e 35 minutinhos, a gente já está bem atrasado. Pastorzão, podemos ir lá para a perguntinha da semana passada? Sim, Welber, eu gostaria de pedir aos ouvintes que, se possível, tivessem uma Bíblia à mão para acompanhar o nosso estudo, que no Cântico dos Cânticos, que vai ser, na medida do possível, versículo por versículo. E, de preferência, uma Bíblia tradicional, não é? Porque aquelas figuras não ficam muito... Aquela tradução de João Ferreira de Almeida não fica muito bem nessas versões mais novas. Muita figura linda é desfeita nas paráfrases, etc. De modo que o ideal seria uma versão tradicional. Sim, e atualizamos também aqui o tema, gente. O tema de hoje, eu acho que o pastor decidiu mudar, até porque chegou uma pergunta bem interessante, tanto é que no tema de hoje vai ter uma pergunta só, né, que é referente ao capítulo 7 lá de Cânticos dos Cânticos, os versículos de 1 a 9. Então é só em cima dessa passagem, né, que o pastor vai estar trazendo-nos hoje aí o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, tá? Então, aí o tema de hoje, então, né, a gente atualizou aqui, é o amor em delícias, mas isso daqui a pouquinho, porque antes tem, claro, as perguntinhas da semana passada, né? Tem perguntas da semana passada, acho que são só 3 também, né? Acho que isso são 3 mesmo, deixa eu ver. As perguntas são poucas, mas são grandes, ouviu? São grandes, as respostas bastante... A segunda são 9 versículos. Olha aí. A segunda... A do dia de hoje. A de hoje, né? Não, sim, a de hoje. A de hoje, na verdade, acho que é uma pergunta só, né, pastor? É uma pergunta só. Só uma pergunta com 9 versículos. 9 versículos, exatamente, é isso. E o da semana passada são 3 perguntinhas. Vamos lá, então, meu pastor, para a pergunta da semana passada? Pastor Pedro Moura, eu estou acompanhando todos os programas sobre o livro Cânticos dos Cânticos. Programas maravilhosos. Eu e minha esposa combinamos ir juntos antes de dormir, como outros irmãos estão fazendo, segundo sua boa orientação. Eu digo, pastor, que sabemos muito pouco da riqueza desse grande livro. Durante uma das leituras, minha esposa me fez uma pergunta... é isso mesmo. Tá. Voltando lá, pastor. Durante uma das leituras, minha esposa me fez uma pergunta e eu não soube responder. Por isso, resolvemos perguntar ao Senhor. E a pergunta foi esta. Abre aspas aí para a pergunta. Eu não vi o nome de Deus em um versículo do livro. Você viu? Eu respondi que não havia visto também, mas não soube responder. O senhor poderia nos ajudar? Não viu o nome de Deus no Cântico dos Cânticos. Foi isso que ela perguntou ao marido, não é isso? Exatamente. Olha, esse casal, não é? Quero agradecer a participação deles no programa, né? A avaliação que eles fizeram, generosa, e porque eles também compartilham o nosso programa. Também quero agradecer a esses irmãos. Eles compartilham com amigos, com irmãos na igreja, o que seria ideal, não é? E eu estou sugerindo a outros ouvintes que compartilhem também. Digam que é um programa da Convenção Batista Brasileira, sob a direção da Junta de Missões Nacionais e com uma equipe profissional cuidando
do programa e também dessa rádio, que é uma rádio 24 horas no ar, 24 horas de amor no ar, e nós já contabilizamos diversos ouvintes em outras partes, em todo o Brasil e em outras partes do mundo. De modo que, muito obrigado ao casal que tem o bom gosto, não é? E que não quer ficar somente para si e está divulgando com outros parentes. Agora eu vou responder à questão dele, né? Ela fez uma pergunta a ele e ele disse que não soube responder e enviou para o nosso programa. Pode parecer que não há, mas o livro refere a Deus, sim. Veja, por exemplo, no capítulo 8, no versículo 6, eu vou ler na versão da Convenção Batista Brasileira, que é a versão revisada, de acordo com os melhores textos. Capítulo 8, versículo 6 diz: o amor é forte como a morte. A sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. Interessante que essa tradução poderia ser verdadeira labareda de Deus, porque o nome que aparece no versículo é Yahvé, de modo que esse é o nome de Deus, Yahvé, que é a forma que se encontrou mais próxima da vocalização daquelas 4 letras do nome inefável de Deus, 4 letras que não têm vogais do nome de Deus. E o nome Yahvé foi a forma mais aproximada da vocalização desse nome. Então, Yahvé é o nome de Deus. Portanto, o fato de aparecer Senhor não significa que não apareceu o nome de Deus. Deus é Senhor. O Senhor Jesus é Senhor. Então, o fato de aparecer também somente uma vez não determina que não aparece. Ou que não tem muita importância. Por quê? Porque o Senhor é o autor do livro. Esse livro foi totalmente inspirado pelo Senhor, por Yahvé, de modo que todas as passagens, todos os versículos neste livro são theopneustos, como temos falado aqui várias vezes, soprados por Deus. O que está no Cântico dos Cânticos é theopneustos, soprado por Deus. Penso que é mais ou menos por aí a tentativa de responder a esposa do nosso amigo que não viu o nome de Deus na Bíblia, mas ele está lá. Muito bem, são 10h44 em Brasília. A próxima pergunta, pastor. O senhor falou sobre uma mulher chamada Sulamita, que está no livro. Quem é essa mulher e qual o papel dela no livro? Então, esta mulher aparece em todo o livro, porque no livro tem um personagem chamado Amado e uma personagem chamada Amada, de modo que a Sulamita é a Amada. São os 2 únicos personagens do livro. Aquelas filhas de Jerusalém que aparecem, elas são a audiência dos 2 personagens principais desse grande livro,
inspirado por Deus. De modo que o nome da amada é Sulamita. E o nome do amado? É Salomão. O amado é o rei Salomão, que ama essa Sulamita, e a leitura do livro mostra a extensão do amor dele por essa mulher. Podemos seguir. Muito bem, vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta, pastor, diz assim: pastor, esse trecho de Cântico dos Cânticos, no capítulo 7, no versículos 10 a 13, é um dos mais abundantes em figuras da vida íntima do casal do livro. Mas eu notei que o Senhor respondeu a algumas perguntas sobre ele sem destacar outras e sem falar mais explicitamente sobre as figuras da relação sexual do casal, que o autor destaca. Olha, eu preciso dizer pelo menos duas ou três coisas rapidamente ao meu irmão. A primeira delas é que eu não respondo o que não foi perguntado. Então tem que haver uma pergunta para que eu possa responder. Segundo, em um programa de rádio, não é possível ser mais explícito do que eu tenho procurado ser. Eu não tenho problema algum com os assuntos que estão tratados na Bíblia, mas é preciso que a gente saiba onde está falando, com quem está falando. Então, a terceira questão é, em breve, se Deus quiser, o nosso livro Cântico dos Cânticos, introdução e comentário, já estará pronto à disposição dos irmãos. A previsão é que ele seja lançado na Assembleia da Convenção em Salvador, no final do mês de janeiro. Então, no livro a gente pode estar mais à vontade para estender as questões e falar mais explicitamente sobre aquilo que o autor está falando. De modo que a principal pergunta é: eu só respondo o que for perguntado pelos irmãos. Um abraço muito a todos que participaram dessa primeira parte do nosso programa, e agora temos um intervalo, né, para a gente fazer avisos, outras coisas que estejam aí na minha agenda e na agenda do pastor Welber. Muito bem, são 10 horas e 48 minutinhos em Brasília, 10h48. Deixa eu primeiro ir lá no nosso chat, pastor, porque tem várias pessoas já chegando e mandando recado aqui pra gente. Deixa eu ler os recadinhos que estão lá, né? A Sandra Mendes está dizendo: bem-vindo, meninos. A Anne Antunes está dizendo: sou a Anne, da NMV no Rio de Janeiro. E estava na rádio e corri para o YouTube. Bom dia, obrigado, Anne, Deus te abençoe, querida. A Sandra está dizendo: pastor Welber, seu microfone está com muito eco. Você está ouvindo? Ô, Sandra, meu amigo Luiz está tentando resolver lá, viu, amiga? Esse eco nós tínhamos dado um jeito nele. Agora, hoje, depois de todo esse tilt que deu aqui nos nossos estúdios, o tal do eco apareceu de novo. Meu amigo Luiz está quebrando cabeça lá para tentar resolver. O meu amigo Luiz está dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Bom, quando o pastor Pedro estiver respondendo, Luiz, aí você vai me orientar dizendo o que eu tenho que fazer aqui para ver se eu resolvo. Então, tá? Ele está dizendo que acha que o problema vem daqui. Na rádio está normal, as pessoas estão reclamando no YouTube, é quando eu falo. O problema está aqui no YouTube, com o streaming aqui no meu estúdio. Tá bom? Aí daqui a pouco você me orienta aqui como é que a gente faz. Do celular? Não, meu celular está desligado, Luiz.
O celular tá mudo, tá totalmente mudo aqui, tá desligado, não é meu celular. Tá. Muito bem. A Cristiane Paulo está dizendo: bom dia, família, pastor Welber, pastor Pedro Moura, bom programa, Deus abençoe. A Célia está dizendo aqui que ela achou, ela estava procurando, acho que a transmissão, né, no YouTube, e não estava achando, aí ela botou aqui: achei. A Célia Castro. A Maristela também passou por aqui, está dizendo: Comunidade Evangélica Batista de Areia, na escuta. E a Célia Castro está dizendo: graças a Deus consegui, meu irmãozinho menor, tão querido, é tão bom ver seu rosto, pastor Pedro Moura, Deus o abençoe grandemente. A Anne Antunes está dizendo: está meio estridente, acho que é o som, né? A Célia voltou aqui de novo dizendo: pastor Welber Costa, o entrevistador nota 10, você é muito 10, viu? Nem tanto, né? Deus abençoe, querida, obrigado, viu? A Célia Castro sempre muito carinhosa aqui com a gente. A Lucas Santana também está por aqui, está dizendo: bom dia, graça e paz, Deus abençoe, pastor Welber e pastor Pedro. A Maria Vicente também passou por aqui, está dizendo: bom dia, programa maravilhoso. A Maria Vicente, ela está lá em Nazaré da Mata. O Lucas Santana está dizendo: bom dia, graça e paz a todos, Deus abençoe. A Cristiane Meira também está por aqui, está dizendo: bom dia com Jesus, pastor Pedro Moura, pastor Welber Costa, e o nosso Deus continue os abençoando grandemente. A Ionete Souza está dizendo: bom dia, pastores e todos os ouvintes, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. A Eugina Elvis também passou por aqui, está dizendo: bom dia, um bom estudo para todos nós, excelente dia e um maravilhoso final de semana, sempre na doce paz de Jesus Cristo. Ela está lá em Cuiabá, Mato Grosso. A Cristiane Beira está dizendo: pastor Welber, quando fala faz um eco, isso. A Deide Rosalie está dizendo: ela é lá da Ipsião, né, lá em Salvador. A Kátia Silene é a Kátia de Tucuruí, lá no Rio Parazão. Olha aí, rapaz, top demais. Também está por aqui, né? Kátia está mandando bom dia para todo mundo. A Bernadette Sena está dizendo: bom dia, pastores Welber e Pedro Moura. Estava na rádio, agora no YouTube. Obrigado, Bernadette. A Ivanete Souza está dizendo aqui: está ótimo, tanto na rádio como no YouTube. Pois é, isso aqui é o que quebra a cabeça da gente, é isso. A Elza Morosini também está por aqui, está dizendo: bom dia a todos, Deus abençoe. Valeu, Elza. E a Célia Castro está dizendo: pastor Pedro, seu look está lindo. Olha aí, ó, tá vendo? Top demais. Deixa eu ver quem mais. Não, aqui, acho que aqui foram todos, deixa eu ver aqui no nosso, se tem lá no nosso WhatsApp. Bom, no WhatsApp, gente, daqui a pouquinho eu vou ler os recadinhos, até porque a gente está bem atrasado hoje, né, por conta de toda essa situação. Então no WhatsApp daqui a pouco eu leio. Os se der tempo eu leio aqui junto com o pastor Pedro Moura, senão depois que o pastor Pedro sair a gente lê os recados lá do WhatsApp, tá? Até porque, também, né, depois de todos esses alôs aqui, nós temos um alô especial do querido pastor Pedro Moura. Vai para quem hoje, pastorzão? Então, o alô é muito especial mesmo. É para a Igreja Batista do Garcia, em Salvador. Ontem completou 115 anos de sua organização, em 7 de agosto de 1910, por um pastor chamado Pedro, que não era eu. Pedro de Alcântara Borges. Aí o meu nome, inclusive, é homenagem a esse homem de Deus, o primeiro pastor. Ele não foi o primeiro, ele foi o fundador da igreja, ele foi o pastor que batizou meu pai, pastor José Moura. Eu e a Dulce somos membros dessa igreja. Nunca mudamos de igreja, mesmo quando estivemos fora do estado e fora do país, né? Mandando juntamente um alô para o pastor Elson de Souza, que está no pastorado da igreja desde julho de 1997, né? Em 97, julho, eu era pastor interino e tive o prazer de dar posse ao pastor Elson. A nossa igreja, durante 115 anos,
foi pastoreada por 9 pastores, de modo que é uma igreja que mantém seus pastores, não é? E, por exemplo, o exemplo do pastor Elson, que já está no pastorado há 28 anos, que meu pai também esteve durante 28 anos no pastorado. O meu pastorado foi mais curto, imagino que tenha sido próximo de 7 anos, mas a minha saída foi por força de uma bolsa de estudos que ganhei. Eu havia feito todas as disciplinas do mestrado e ganhei uma bolsa para passar um ano escrevendo a tese, de modo que o meu alô vai para todos os membros desta amada Igreja do Senhor, uma igreja que se especializou em criar novas igrejas. A Igreja Batista do Garcia organizou 71 novos trabalhos na Bahia, no interior da Bahia, e também fora da Bahia, em estados como Maranhão, como Alagoas, São Paulo. Em todos esses lugares há trabalhos organizados pela Igreja Batista do Garcia, através de uma junta missionária que a igreja criou em 1916, chamada Missão Batista Independente. De modo que Deus abençoe, conduza a igreja, o seu pastor, a família dele. Ele tem uma linda família, a todos os seus auxiliares, e que essa igreja continue a ser um farol, um fanal, lá, não somente no Garcia, mas no estado da Bahia e até também no mundo, onde Deus chamar os seus membros e os seus missionários. Agora sim. Maravilha. São 10 horas e 57 minutos em Brasília. A Ivonete, acho que não sei se eu tinha lido o recado da Ivonete, ela está dizendo aqui, está ótimo tanto na rádio como no YouTube. A Elza Morozoni está dizendo bom dia a todos, Deus abençoe. A Célia, acho que eu já tinha lido esses recados aqui, né? A Célia Castro dizendo, pastor Pedro, seu look está ótimo, está lindo. A Bernadette Sena está dizendo, o meu também está eco quando o pastor Welber fala. A Célia Castro está dizendo, desde os longes do Ceará, a voz do pastor Welber está ótima, como sempre, aveludada. Em alguns lugares o pessoal está dizendo que está bom, né? E outros está dizendo que tem um eco. Engraçado isso. E a Ivonete Souza está dizendo, o som quando o pastor Welber fala fica mais alto, mas não atrapalha, está legível. Muito bem. Tá certo. Bom, gente, 2 minutinhos faltando para as 11 horas em Brasília. A gente vai seguindo aqui o nosso bate-papo. Eu tô tentando também ver se eu consigo achar aqui, mas não estou achando. Enfim, daqui a pouquinho meu amigo Luiz vai tentar me ajudar aqui para ver se a gente consegue resolver de uma vez por todas essa situação, tá bom? Para a gente não ficar em alguns lugares entrando o microfone não está, né, de uma forma legal. Bom, mas 1 minutinho, voltando para as 11 horas em Brasília, para você que está chegando agora aqui na rede, né, chegou essa semana, toda sexta-feira a gente tem esse bate-papo com o pastor Pedro Moura. É o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, onde as pessoas enviam perguntas para o e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com, né? Esse é o e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com.
as pessoas enviam perguntas para esse e-mail, né? E aí o pastor, ele, dentro de qualquer assunto na Bíblia que você tiver alguma dúvida, ele vai estar pegando a tua perguntinha e vai estar colocando dentro de uma pasta com o assunto da tua pergunta. Se for a primeira que estiver inaugurando o assunto, tranquilo, mas enfim, a gente quer dizer que é por ordem de chegada, né, que ele sempre vai estar respondendo aqui para a gente. A gente está vindo com uma série de, acho que essa já é a 5ª semana, se não me falha a memória, do cântico, dentro do livro Cânticos dos Cânticos. Então o pastor está respondendo e a gente está aí hoje, né, com hoje o assunto, daqui a pouquinho o pastor vai estar trazendo o assunto do dia, o amor em delícias. Esse é o tema de hoje. Inclusive hoje, curiosamente, normalmente são muitas perguntas, mas hoje o pastor decidiu responder apenas uma perguntinha, porque serão 9 versículos, né, que ele vai estar aí passeando dentro desses versículos. E o pastor Pedro Moura também, né, é um mestre, como acho que todos sabem aqui, é um mestre, é doutor em teologia, doutor em grego, em hebraico, né, um professor universitário que já atuou em várias faculdades pelo mundo, já morou na Suíça, em Israel, nos Estados Unidos, né, hoje atualmente mora em Salvador, mas nesse momento está aí de férias na casa dos filhos, visitando os filhos, né, melhor dizendo, lá nos Estados Unidos, precisamente hoje em Louisville, no Kentucky, lá nos Estados Unidos, é onde ele está, e está ao vivo aqui junto com a gente. Então, estou passando tudo isso só para essas pessoas, que muita gente chegou essa semana também aqui na rede. Aliás, graças a Deus, todas as semanas, muita gente tem chegado, graças a você que tem compartilhado o link da rede com todo mundo que você conhece aí, né? Então, você que chegou também, está gostando da programação? Faça a mesma coisa, compartilhe aí com pelo menos mais 10 pessoas, né? Manda o link da rádio, manda aí o link do YouTube também, né? Diga para essa pessoa que a gente já está aqui ao vivo também no YouTube. Você que está chegando no YouTube, por favor, não esquece, deixa seu like, é muito, muito importante que você deixe seu like, se inscreva no canal, clica no sininho que você está recebendo as novidades aí, né? E compartilha aí o link, não esquece disso não, isso também é muito importante. E o pastor Pedro Moura é um escritor, né? E ele tem aí já, está indo para o 13º título, e esse ano, no caso, né, até o final do ano, ele vai estar lançando aí Hebreus, introdução e comentários, né, e também Cântico dos Cânticos, o livro Cântico dos Cânticos, introdução e comentário, ele também nos Estados Unidos está lá, né, dentro de uma pilha de livros, né, onde ele está aí estudando bastante para trazer para a gente muita coisa boa dentro desse livro que ele vai estar lançando até o fim do ano, se Deus quiser, e vai ser oficialmente lançado lá na Convenção Nacional, que vai acontecer em janeiro, inclusive em Salvador, né? Vai estar acontecendo em Salvador, e por lá vai estar sendo lançado mais 2 livros. Além desse, né, ele tem o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1 e 2. Se você ainda não adquiriu, corre, né, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida, principalmente a galera os professores, né, ou o pessoal que tem mesmo curiosidades, né, tantas perguntas que chegam para a gente, perguntas maravilhosas, né? E aí o pastor sempre trazendo respostas. Então, dentro desses livros também, tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. E aí outros livros que já são best-sellers, né, aí do nosso querido pastor, então, como o Manual do Autor do Casamento, A Ceia do Senhor, aí ele tem Abacuque, tem Judas, Irmão de Jesus, tem, são tantos livros, eu não vou lembrar aqui de todos, né, mas se você quiser adquirir um desses, e quiser conhecer quais os títulos, para ficar mais fácil, lá no Facebook, PR Pedro Moura, acredito que é esse, eu sempre faço essa confusão no Facebook, PR Pedro Moura, você vai lá e vai conhecer os títulos, né, do pastor. Se tiver alguma dúvida também para saber quais cristãos que ele tem disponível para pronta entrega, aí você entra em contato através do e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Nesse mesmo e-mail você faz o pedido dos livros e aí você tem certeza que vai ser muito abençoado. Dito só tudo isso, então a gente parte para o tema de hoje, meu pastor. Tem alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar aí? Sim, um pedido de oração. Opa! Ou de pessoas enfermas, lembrando do nosso diretor do Seminário Teológico Batista do Nordeste, pastor Dr. Jeremias Bento da Silva. Ele continua em Curitiba, enquanto nossas orações sobem ao Senhor
assim que ele estiver em condições, ele deverá voltar para Salvador. Estamos esperando por isso. Ainda não tem notícia de que ele já tenha retornado, mas eu tenho notícias de que ele tem experimentado sucessivas melhoras pela graça, pela misericórdia de Deus. Eu conclamo a Igreja do Senhor, não somente na Bahia, mas todos quantos estiverem nos ouvindo, a orar por nosso diretor, que tem uma grande responsabilidade sobre os seus ombros e que ele desempenhe com maestria, como nós, no meu caso, que sou professor dessa instituição, testemunho do trabalho que ele tem feito. Também orando pelo pré-adolescente crente no Senhor Jesus, Daniel, que precisa de orações, e muitas outras pessoas. A gente recebe, a Dulce recebe durante a semana vários pedidos de oração. Ela manda para mim, eu encaminho para um primo, que pela diferença de idade eu chamo de sobrinho, que trabalha na regulação. Ele me ajuda muito. É um homem de Deus, Carlos Almeida. Ele nos ajuda também, procurando saber, se interessando, buscando para saber a situação da pessoa, se já foi regulada, se já está hospitalizada, nos comunica isso, de modo que, além disso, peço orações por ele, pela família dele, para que Deus o abençoe nesse trabalho que ele faz com tanto interesse para servir ao Senhor, onde Deus o colocou. Quem colocou nesse lugar foi Deus, e ele sabe disso, e por isso ele quer servir a Deus onde Deus o colocou. De modo que Deus abençoe aquelas pessoas. Pedimos que, através da igreja, ele visite os enfermos, os fracos, os doentes, para que não aconteça o que aconteceu em 1 Coríntios 11:30, né? Fracos, doentes e pessoas que dormem. Paulo usou um eufemismo, porque a palavra que ele colocou lá foi coimenterium. Ele disse fracos, doentes e alguns que já estão no cemitério. Não está visitando, está lá para sempre, até a volta do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nessa etapa, e parabéns à Igreja Batista do Garcia e a todo o povo de Deus que nos ouve nesta hora. Maravilha. 11h07 em Brasília, 11h07 na nossa capital. Pastorzão, então, vamos lá, vamos ao nosso tema de hoje? Vamos sim. Bom, a questão do programa de hoje, como a gente falou lá no início, questão única, o tema o amor em delícias, ainda dentro do Cântico dos Cânticos. E a pergunta do nosso querido ouvinte era a seguinte: pastor, qualquer comentário de algum texto desse livro me interessa. Fiquei feliz quando o Senhor disse por e-mail que eu já poderia perguntar. Minha pergunta é composta de 9 versículos, lá no capítulo 7, versículos de 1 a 9. Seria possível o Senhor comentar? Digo ao Senhor que em nossa casa, meus pais e meus irmãos, minha avó, somos ouvintes assíduos da Rede 316 e do programa Desvendando. Temos procurado fazer o like e também em compartilhar a nossa igreja e com amigos. Então, a perguntinha dele, está aqui, está lá no capítulo 7, versículos de 1 a 9, e é isso. Seria possível o senhor comentar aí, se o capítulo 7, versículos de 1 a 9? Sim. Tá bom. Então, eu posso tentar
a ajudá-los a entender melhor esse texto que é de grande importância. Capítulo 7, versículos de 1 a 9. Então, vamos, como eu falei na introdução, a ideia de tentar, tanto quanto possível, falar versículo por versículo. Então, vamos começar pelo versículo primeiro, porque ele vai nos balizar para tudo quanto precisamos entender daquele texto. O autor inspirado, que é Salomão, ele mesmo diz isso lá no capítulo 1, introdutório, Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Existe uma celeuma sobre isso, notadamente daqueles que querem arranjar um outro autor para o Cântico dos Cânticos. É por causa da preposição hebraica, porque a preposição lamed, Cântico dos Cânticos, que é de, essa preposição em hebraico é a preposição chamada lamed. E ela, em muitos casos, não em todos, em alguns casos, não em todos, ela pode ser traduzida como de, na maioria quase absoluta das vezes, mas também como para. Então, no sentido que alguns comentaristas querem, o Cântico dos Cânticos é para Salomão, usando a acepção para da preposição lamed. Mas a lamed com a acepção para não se aplica ao texto. A preposição está diante do nome do autor, Salomão, Shlomo. Então, o Cântico dos Cânticos é de Salomão. Shir ha-shirim le-Shlomo HaMelech. Então, o texto diz o Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Então, há muitas implicações para a ideia de que o Cântico dos Cânticos é para Salomão, e quase todas elas vão nos dissuadir de pensar nessa possibilidade. Então, o autor, no versículo 1, ele está falando sobre o corpo da amada dele, da cabeça aos pés. Eu tenho procurado falar sobre esse tipo de conversa que deve haver entre o casal, elogios mútuos. Lembre-se que no Cântico dos Cânticos não é só o marido que elogia a esposa também elogia o marido. E ambos fazem disso uma experiência pessoal, mas que não é intransferível. Eles estão transferindo para nós. Nesse texto, ele elogia o corpo da esposa, mas há um texto em que ela elogia o corpo do marido. Aqui, no texto escolhido por nosso ouvinte hoje, é o elogio à esposa. A primeira alusão que o sábio, deixa eu colocar aqui, a primeira alusão que ele, o amado, né? Salomão é o amado, faz é mostrar que o corpo dela tem a mão de um artista. Não é artistas. Cuidado com certas paráfrases. A lição original fala obra de artista.
é um só o artista que idealizou o corpo da sua esposa. E esse artista é Deus. De modo que não há nada de errado no corpo da esposa, nem nada de errado no corpo do marido. E ele começa dos pés para a cabeça, porque ele fala que as pernas dela são torneadas, né? Alguma coisa que não escapa, nada escapa ao limite e à beleza, né? Desde os pés, a perna, até as coxas, afirmando que a beleza é tão grande, diz ele, que somente o artista poderia esculpi-la e torneá-la. É interessante o uso que ele faz dessa palavra tornear. E nós sabemos que o artista, repetindo, é Deus. Foi ele o idealizador tanto do corpo masculino como do corpo feminino, e por isso que o autor assenta obra das mãos de artista. Poderia colocar um artigo indefinido, obra das mãos de um artista. O versículo 2, a segunda menção que ele faz é ao umbigo. Logo que eu comecei a comentar esse livro, recebi um e-mail de uma mulher esposa, e ela afirmou o seguinte: meu marido é um homem muito bom, mas ele nunca fez um elogio dirigido a mim, a minha roupa, ao meu cabelo, a minha maquiagem, a uma roupinha provocante que a gente usa à noite. E interessante que ela disse que esse marido é bom, né? Ela disse que ele é muito bom. Ele deve ser muito bom em outras coisas, mas nisso ele não é, não. Ele precisa aprender com o autor do Cântico dos Cânticos. Mas naquela ocasião, ela dizendo, né? Eu disse algumas coisas, mas eu fiquei com vergonha de falar, porque houve um dia em que ele fez o marido, né? Ele fez referência a uma parte do meu corpo, mas ele foi muito grosseiro. Eu estava trocando de roupa para dormir, ele virou-se para mim e disse assim: seu umbigo parece o buraco de um formigueiro. Que coisa deselegante, né? Ela colocou entre parênteses aqui: o que eu respondi a ele não vou mencionar, porque não vale a pena. De fato, né? Não vale a pena. Ela deu o retorno, né? Certamente que ela falou sobre alguma parte do corpo dela, do corpo dele, como ele disse que o umbigo dela era um buraco, parecendo um buraco de um formigueiro. Umbigo. Então, de fato, ela dizendo, né? Eu tenho um umbigo maior do que deveria ser. Mas, espera aí que aqui a minha tela está escapando aqui. Mas, disse ela, meu umbigo não prejudica em nada a beleza do meu corpo. E eu sei que tenho um corpo bonito. Isso é ela dizendo. Mas ele nunca elogia isso. De modo que arrancar um elogio dele para uma roupa, um corte de cabelos, etc., é quase que impossível. Eu volto sempre que ela diz que esse marido é muito bom. Mas ele fez uma menção tão cruel, não é? Ao meu umbigo. Então, eu vejo o homem do livro, o amado, que é tão carinhoso com a esposa dele. Aliás, pastor, a própria mulher dele afirmou que precisa ter cuidado com a concorrência, tá vendo? A amada disse que precisa ter cuidado com a concorrência. Mas o meu
marido, que comecei a comentar, ele é muito deselegante, né? E eu não concordo com ele, com a alusão que ele fez ao meu umbigo, porque meu umbigo pode ser um pouquinho maior, mas ele é proporcional ao meu corpo. E o meu corpo é um corpo bonito, disse ela. De modo que, cuidado, irmãos, maridos, crentes, com as palavras que são ditas, né, na intimidade. Cuidado, esposas, crentes, com as palavras que são ditas na intimidade, que às vezes machucam e deixam ressentimento. E ressentimento é uma coisa que caminha com a gente para todo canto que a gente vai. Para se desvencilhar de um ressentimento não é fácil. E alguém disse que o ressentimento é como um pedacinho de vidro dentro do sapato. Que se você anda 1 metro, 2 metros no máximo, ele incomoda, mas se você anda o dia todo, ele fere e sangra. E machuca bastante o seu pé. Assim é o ressentimento. No versículo 2, a menção ao ventre, não é? Alguns bons comentaristas costumam dizer que esse marido comenta partes escondidas do corpo da mulher. Então, o ventre, né, que atualmente não é tão escondido assim, até nas ruas, não é? Que algumas mulheres têm o mau gosto de pendurar algum pendente no umbigo para embelezar o umbigo. Não precisa de nada disso. A obra de Deus é completa. Então, comentando o versículo 2, já houve antes, na semana passada, uma menção à dança do Ma'anaim, né? Agora ele fala sobre ventre. Talvez a ideia de lembrar algumas danças chamadas de dança do ventre. A ideia talvez não seja cabível aqui, mas existe essa dança, não é? Para explorar essa parte bela do corpo, né? O ventre, o umbigo, etc. Talvez não seja necessariamente cabível, mas existe. Então ele diz que não falta bebida, não é? Como uma taça que não falta bebida. O que só confirma a ideia de que o casal está em plena atividade íntima. Essa etapa que os casais costumam chamar de preliminares, que deve incluir elogios, muito cuidado de parte a parte, mas principalmente do homem. O versículo 3 fala sobre os seios, que eu não vou comentar agora, porque são o elogio a esta parte do corpo da mulher são tão frequentes citados aqui, que de modo que vamos aproveitar uma outra descrição mais adiante para comentar, e será na próxima semana, que deve ser o último programa sobre o Cântico dos Cânticos. Agora ele fala sobre o pescoço. Ele diz que o pescoço parece uma torre. Agora, um pescoço parecido uma torre deve ser um pescoço de girafa, né? Mas o que ele quer destacar aqui é a estabilidade de uma torre. Um pescoço, para ser louvado por um artista, ele deve ser firme, não é? Pescoço não pode ser comparado a um pé de coentro,
que o vento traz para lá e traz para cá, balança, balança, balança. Então, quando ele vê uma torre e ele compara o pescoço dela àquela torre, falando da estabilidade. Não é um pescoço vacilante. Um pescoço firme, bonito. Agora, depois, a pergunta dele é o que é que o autor quer dizer com olhos como piscina. Não é muito fácil a interpretação de olhos como piscinas, mas parece referir-se a olhos que transmitem a tranquilidade de uma piscina, a tranquilidade das águas, do mar, de um rio, de uma piscina, né? Olhos que, quando olham para nós, falam, dizem algumas coisas, despertam paixões, não é? Eu estou lembrando da famosa canção russa, Olhos Negros, né? O grande cantor Rivorostovsky, Dmitri Rivorostovsky, que infelizmente já faleceu, ele interpreta essa canção russa. É só acessar o YouTube e colocar Dmitri Rivorostovsky, ou então colocar o nome Olhos Negros, não sei se sairá em português, eu não saberia dizer o nome em russo, mas eu sei que olhos se diz oči em russo, mas com certeza vai encontrar colocando o nome dele, é uma das peças que ele mais cantava, né? Mas o baiano Castro Alves também louva os olhos das namoradas dele, né? Das paixões dele. Quem já leu Espumas Flutuantes sabe que Castro Alves dedica páginas e páginas ao amor dele por algumas mulheres. Uma delas se chama Maria. E então ele diz: teus olhos são negros, negros, como as noites sem luar. Olha que figura maravilhosa de Castro Alves. Eu não sei se eu estou certo nessa versão que vou citar aqui agora, porque me parece que em Espumas Cintilantes ele diz diferentemente. Essa primeira parte está correta. Teus olhos são negros, negros, como as noites sem luar. São negros, são cintilantes, como o negrume do mar. Me parece que essa segunda parte há uma outra versão que é mais correta. Se alguém aí é leitor de Castro Alves, deve saber. Se quiser dizer aqui no nosso chat, por favor, diga para eu corrigir aqui também no próximo programa. Então, um elogio aos olhos. Depois ele fala sobre porta de Bat Rabim. A palavra Bat, em hebraico, B-A-T, significa filha, né? Bat Shiva, Bat-seba, Bat-shiva, que é a mãe do rei Salomão, que foi esposa de Davi, a que era esposa de Urias, aquele grande soldado de Davi que foi morto. Pois bem, mas ele faz uma menção à amada dele como porta Bat Rabim, e lembre-se que no versículo 1 ele a chama de filha de príncipe, de modo que a expressão Bat Rabim quer dizer que ela é nobre, filha de nobres.
Mas é somente simbólico, porque sabemos que trata-se de uma camponesa. Agora, o nariz como torre é muito difícil de admitir que isso aqui seja um elogio. Dizer que minha mulher tem um nariz que parece uma torre. Meu marido tem um nariz que parece uma torre. A ideia é de que essa esposa dele tinha um narizinho maior do que precisava. É por isso que ele referiu ao narigão dela como carinhosamente, dizendo que era o nariz de uma princesa, mas tem princesa que tem nariz feio, né? Então, não me parece dizer que a esposa tem um nariz que parece uma torre, não me parece que é um elogio, mas uma maneira que ele teve um narizinho de dizer, você tem um narizinho maior do que precisa. Agora, essa expressão aqui que é complicada. O rei está preso pelas suas tranças. Como é preso nas tranças da esposa? Será que ela tem uma trança dessas grandes que vai até as pernas e o rei está agarrado? A ideia não é que ele está preso nas tranças dele. É a ideia principal que o original veicula, é que ele se prendeu nas tranças dela. Então, pode significar que o rei está em uma relação de dependência. Ele não pode viver sem ela. E ele depende dela para tudo. Então, mais literalmente seria dizer preso como um empregado ou como um escravo, dependendo da tradução mais literal ou menos literal. E agora essa expressão amor em delícias, que o hebraico lê estranhamente como filha de deleites. E a tradução de João Ferreira de Almeida foi por entender que ele está tratando do charme dela. Parece que ele ajunta o que vem dizendo desde o começo sobre ela, dos pés à cabeça, e agora ele conclui com essa palavra que toda mulher gosta de ouvir, não é? E o marido dizer, você é muito charmosa. Eu gosto do seu charme. É isso que ele está dizendo, literalmente, quando ele fala em amor em delícias, que o hebraico lê como filha de deleites. E João Ferreira de Almeida traduziu como uma mulher charmosa. Os versículos 9 a 7 seguem ao elogio do charme. Por isso que ele trata da estatura dela como uma palmeira e dos seios dela como os cachos de uva, não é? Que eu não sei quem colocou cachos de uvas lá na palmeira. Mas a ideia que essas duas expressões referentes à estatura e aos seios, a ideia que dessas duas expressões é a ideia de conquista. Ele quer conquistar. Não é tão fácil, não é? O namorado, o noivo, querem sempre conquistar, mas o marido, às vezes, pode pensar que não precisa, já conquistei, já está tudo aqui em casa, etc. Mas o marido que gosta da esposa sabe que precisa conquistar todos os dias. E que conquista é difícil como subir a uma palmeira. Mas há homens que se especializam.
em subir em palmeiras, isto é, em conquistar. Mas há outros que tentam, né, do seu próprio jeito, como disse aquele famoso cantor americano, Mal Way, né? Outros tentam do seu próprio jeito e acabam levando tombos homéricos, porque não sabem como fazer, não sabem como conquistar. É preciso aprender com o autor do Cântico dos Cânticos. Finalmente, ele trata de cheiro. Cheiro foi criado por Deus. Os irracionais sabem tratar muito bem disso. O profeta Ezequiel diz que um jumento encontra sua fêmea onde ela estiver. E sabe como? Pelo cheiro. Então, tudo que Deus criou no corpo da mulher e no corpo do homem fazem bem ao cônjuge. A pele foi criada por Deus. Os estímulos, tudo Deus criou para o bem dos seus filhos, para a alegria deles, para o prazer deles e também para a procriação deles. Cheiro faz parte disso. Beijos e vinho. O autor é um especialista em beijo e, como todo casal deve ser, e se não é ainda, pode tentar começar hoje, não é? Chega em casa, faz as contas e começa hoje. Ele diz que o beijo é como o bom vinho do marido. E beijo tem que ser bom. Beijo não pode machucar, não pode forçar. Deve ser suave, deve ser intenso. E os dois devem querer. E essa mulher aqui está dizendo que o marido dela sabe fazer isso muito bem. Mas é bom lembrar que é ela quem começa, né? No primeiro versículo, ela diz: beije-me com os beijos da tua boca. Que o teu beijo é melhor do que o vinho. De modo que beijo melhor do que vinho significa beijo que alimenta o amor, porque vinho é alimento. De modo que é uma excelente oportunidade para despertar o marido. Talvez estivesse faltando beijo lá na casa e ela chamou a atenção dela. Então, se não sabe, como o autor do Cântico dos Cânticos, como o amado e como a amada, comece a aprender. O que sabe mais vai ensinando ao que sabe menos. Não tem escola para isso. A escola do beijo na TV quase sempre é adultério. Porque é um ator beijando uma mulher que não é a esposa dele. Uma atriz beijando um ator que não é o marido dela. De modo que o beijo que a TV veicula é adultério. Mas o beijo entre marido e mulher, quanto mais aprendido, tanto melhor. E sabe qual é o sucesso? É quando os dois gostam. É quando os dois querem repetir. É quando os dois praticam com frequência e com isso estimulam o amor e todas as outras práticas que Deus criou para o casal heterossexual. O que Deus criou foi, diz a Bíblia, macho e fêmea. E ao criar, ele disse primeiro aos animais. Os animais foram criados macho e fêmea. E os animais não erram nesse sentido. E Deus, depois que criou os animais macho e fêmea, disse: crescei e multiplicai. Então a primeira os abençoou e disse: crescei e multiplicai.
De modo que a primeira bênção que Deus profere na Bíblia é uma bênção sobre a relação sexual dos animais irracionais. E a segunda bênção que Deus criou é sobre a relação sexual do casal heterossexual. E Gênesis capítulo 2, 25 está lá, onde Deus diz: os dois estavam nus e não se envergonhavam. Eu já comentei aqui que o grau do verbo hebraico nesse versículo 25 chama-se ripael. É um grau que é amplo. Talvez corresponda ao aoristo, no grego, que é a ideia de aoristo, é a ideia de ilimitado. Então, o ripael é alguma coisa que poderia você traduzir de uma maneira muito mais ampla, dizendo os dois estavam nus, o homem e a mulher dele, não é qualquer mulher e não é qualquer homem, o homem e a mulher dele não se envergonhavam e estavam muito felizes, assim, juntos e nus. É Gênesis capítulo 2, versículo 25. Por isso, irmãos, nessa conclusão, muito cuidado, porque o maior adversário da vida íntima do casal, de qualquer casal, crente ou não, é Satanás. Ele tem vencido uma batalha para deturpar a relação sexual. E ele tem conseguido em muitos casos. Nós, casais crentes, precisamos da ajuda de Deus. E uma grande parcela de boa vontade. Não somente... Eu me lembro de um professor meu do seminário, falando sobre este assunto, ele disse: boa vontade tem muito a ver no sucesso da relação conjugal. Então, uma grande parcela de boa vontade, não somente para vencer o inimigo, mas para vencer a nós mesmos e ajudar um ao outro e também ajudar aos outros. Welber, eu já emendei sem sua orientação nessa parte final da conclusão, de modo que o assunto vai retornar na próxima semana com aquela nova ideia que já apresentamos hoje. Muito bem, tá certo. O senhor... Bom, são 11 horas e 42 minutinhos. O senhor quer voltar? O senhor quer continuar aí a questão da conclusão? Ou você já fez tudo, já está 100%? Não, eu posso, se você quiser, eu posso falar sobre isso. É tão pequenininha, não é? Sim. A conclusão, né? Deus está interessado no bem-estar do casal. Deus criou o casal heterossexual. Deus é o criador do sexo. Por isso que uma das atividades de Satanás é destruir o que Deus fez. Tudo de bom que Deus fez, ele quer destruir porque ele não sabe fazer nada de bom. A Bíblia diz que ele é um ladrão que vem matar, roubar e destruir. Ao revés disso, o Senhor Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância, vida feliz, vida conjugal, satisfatória e ideal, no sentido de que estão buscando o que é melhor. Então, por isso que ele quer deturpar. E ele tem conseguido, em grande parte. Nós, casais crentes, precisamos da ajuda de Deus e uma grande parcela de boa vontade. Eu referi a um professor do seminário que disse: grande parte da atividade conjugal é uma questão de boa vontade. Não somente para vencer o inimigo, mas para vencer a nós mesmos, né?
nosso egoísmo, nossa prepotência e tantos outros defeitos que a gente vai colhendo em nossa caminhada e vai usando no casamento. Vencer a nós mesmos. E nessa luta por vencermos a nós mesmos, ajudar a outros a também conquistarem o bem-estar em sua vida conjugal. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe essa querida e competente equipe da Rede 316. Que Deus abençoe nossos ouvintes no Brasil e fora do Brasil. Que Deus abençoe todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E que todos tenham um final de semana abençoado e abençoador para servir e adorar a Deus onde estiverem. Abraço fraterno. Muito bem. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Forte abraço a toda a família aí. Papai do céu abençoe e guarde vocês. Bom fim de semana. Né? E sexta-feira que vem, o tema da semana que vem, o senhor tem aí, não? Tema, eu acho que eu mandei para o Luiz. Talvez ele possa ajudar a gente. Mas eu queria lhe dizer, Welber, que quem está aqui ao meu lado é o pastor Lucas Moura. Que eu estava aqui pisando em ovos para dar essa aula, viu? É? Tem um teólogo assim, do nível dele ao meu lado, viu? Olha o Lucas aí. Legal, tava na retaguarda aí, né, pastorzão? Bom dia, querido, Deus abençoe. Deus abençoe. É um prazer estar aqui, não tem retaguarda nenhuma. Eu estou aqui trabalhando no meu sermão de domingo. Quietinho. Tá certo. Obrigado, viu? Deus abençoe. Bom fim de semana para vocês aí. Então, na semana que vem, né, meu pastor, vai ser a última última série, da última da série, né, o último episódio da série aí, que a gente está tratando, né, durante todas essas semanas, Cânticos dos Cânticos, aqui na rede com o pastor Pedro Moura, no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Pastorzão, bom fim de semana, bom almoço, Papai do Céu te abençoe e te guarde, e até sexta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser, para você também. Um abraço lá na Tatiana, nos filhos, nos netinhos. Amém. E que Deus abençoe você e a sua casa. Amém. Obrigado, pastorzão. Até mais, então. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.